Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao quarto debate do ciclo ILP e ABRIG de Iniciativas Inovadoras e Boas Práticas em RIG 2025. O ciclo visa divulgar e discutir experiências significativas no campo das relações institucionais e governamentais, no âmbito das organizações públicas, organizações privadas ou mistas, organizações da sociedade civil e em temas de interesse atual, tendo como base os casos de práticas de atuação finalistas do Prêmio Marco Maciel, contribuindo, assim, para o debate da sustentabilidade, em termos de construção de instituições eficazes e da potencialização da implementação das parcerias. O evento de hoje terá o tema Complexo do Bem e Rede Fundamental, Relações Institucionais a serviço das periferias de São Paulo. Case que conquistou o primeiro lugar na categoria RIG na sociedade civil organizada, do 7º Prêmio Marco Maciel, abordando uma iniciativa que promove a transformação social nas periferias de São Paulo, por meio de iniciativas como aulas gratuitas para crianças em situação de risco, atendimento de saúde em parceria com o Hospital Albert Einstein e projetos de revitalização urbana conduzidos por artistas periféricos, impactando mais de 80.000 pessoas por ano. Para apresentar o projeto, hoje temos a presença ilustre de César Mors, gestor executivo da Rede Fundamental, graduado em Ciências Contábeis, como MBA em Gestão de Negócios. Temos também Reginaldo de Oliveira, vulgo Gavião, fundador do Complexo do Bem. A mediação do evento vai ficar a cargo da Rayane Paulo dos Santos, que é diretora do coletivo Pretas e Pretos em Helgov. Essa é uma contribuição da Alesp, da ABRIG, para a discussão temática dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Nominadamente, número 4, Educação de Qualidade, 3, Saúde e Bem-Estar, 10, Redução das Desigualdades e 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. E esses ODS, eles pertencem à Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. Bom, lembrando que o certificado do evento serão emitidos mediante o preenchimento do formulário de avaliação, que ainda não está disponível, tá? Ele vai ser disponibilizado no descritivo do YouTube e você só vai conseguir preencher o formulário 30 minutos antes do término do evento e depois ele fica disponível por 24 horas, tá? O dicionário ILP mais ABRIG, de campos e conceitos fundamentais em relações institucionais e governamentais, pode ser livremente acessado na biblioteca digital da Alesp ou no site da ABRIG. Também informamos que estão abertas as chamadas de artigos. Você, pesquisador, pesquisadora, publique seu artigo na revista do LP 2025. Siga também o ILP nas redes sociais, ilp.sp, e todas as informações sobre as publicações, podem ser, e também sobre os eventos que nós promovemos, estão lá disponíveis na página do ILP, no portal da Alesp. E o LP e a ABRIG desejam a todos, evidentemente, um grande evento, um ótimo evento, e eu gostaria de chamar agora um pequeno vídeo e já voltamos. Em São Paulo, o ILP, que é a Escola do Legislativo Paulista, contribui para o fortalecimento da cidadania e da participação pública. No coração da Assembleia Legislativa, o Instituto do Legislativo Paulista trabalha para capacitar e inspirar os cidadãos. O ILP é o braço educacional e de capacitação da Assembleia Legislativa de São Paulo, tanto para o público interno quanto para o público externo. Aqui, provemos o conhecimento e estimulamos a participação ativa na vida pública e política. Com uma programação diversificada, oferecemos cursos presenciais e online, workshops interativos e seminários com especialistas. Uma verdadeira oportunidade para todos que buscam se aperfeiçoar. Nosso compromisso vai além do ensino. É sobre colocar o conhecimento em prática, transformar ideias em ação e fortalecer a cidadania. O ILP também oferece publicações essenciais,
como os cadernos ILP e a revista ILP, que aprofundam conhecimento sobre o legislativo e a participação cidadã, um conteúdo rico, disponível para todos de forma gratuita. O Democracia Jovem é uma iniciativa da Alesp, desenvolvida pelo ILP, para aproximar os jovens da política e fortalecer a democracia. O programa promove educação política, engajamento cívico e participação ativa dos jovens através de eventos, cursos e materiais diversos, a fim de preparar as novas gerações para um futuro mais justo e inclusivo. Com o compromisso de contribuir para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Alesp, por meio do ILP, também firmou parcerias com órgãos e entidades da administração pública e com organizações da sociedade civil. Juntos, geramos conteúdos valiosos por meio de cursos, workshops, seminários e publicações acadêmicas, promovendo um impacto positivo na sociedade. Essas parcerias fortalecem o nosso trabalho com conteúdos que abrangem desde políticas públicas até os temas mais urgentes de sustentabilidade. Dessa forma, estamos criando uma rede de conhecimento e ação para a cidadania. O ILP é mais que um instituto, é um ponto de encontro de ideias, de transformação e de cidadania. Junte-se a nós e venha transformar o futuro. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. O futuro da cidadania começa agora e ele passa pelo ILP. Bom, pessoal, agora sem mais delongas, vou passar a palavra para a Rayane, que vai fazer a mediação do nosso debate. Olá, pessoal, boa noite. Além de fazer a mediação desse debate tão importante, hoje eu tenho a responsabilidade de apresentar para vocês a ABRIG. A nossa associação, que foi criada em 2007, ela é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne atualmente cerca de 400 associados espalhados por todo o Brasil e até alguns que trabalham no exterior. Entre esses associados, nós temos pessoas físicas e jurídicas que atuam na área de relações governamentais, pautados ali pela ética, sempre com o objetivo de trazer um debate sobre as práticas éticas e transparentes na construção de políticas públicas e também de marcos regulatórios, buscando sempre fortalecer a participação da sociedade civil e do setor privado nos processos de decisão política e no desenvolvimento do país. E aí, justamente nesse cenário, a gente traz aqui a Rede Fundamental e o Complexo do Bem, que conquistaram o primeiro lugar na categoria RIG na Sociedade Civil Organizada no Prêmio Marco Maciel. Diálogo, ética e transparência na relação público-privada. Essa premiação ela foi criada em 2017 para marcar os 10 anos da ABRIG. Acontece anualmente desde então e já reconheceu cerca de 100 iniciativas. E nesse ano foi a primeira vez que a gente teve esse reconhecimento da sociedade civil organizada. E hoje, quem vai falar com a gente é o César Borges, gestor executivo da Rede Fundamental, e o Reginaldo, mais conhecido como Gavião, gestor executivo do Complexo do Bem. Passo a palavra para vocês. Legal, Rayane, muito obrigado, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço a Brig e a LP, ao pessoal da LESP. Então, para a gente que, tanto eu quanto o Gavião, que vem falar aqui por duas organizações, né, civis, que se transformaram em algo hoje muito importante dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade. Então, a gente, com duas vozes aqui, a gente representa muita gente, então é motivo de muito orgulho que a gente está falando aqui por muitas pessoas. Eu vou falar um pouquinho da rede fundamental, primeiramente, depois eu falo um pouquinho do complexo do bem, e depois, mais para frente, aí eu e o Gavião vamos começar a responder as perguntas e interagir com as pessoas aí para conversar um pouquinho e tentar, de alguma forma, deixar cada vez mais claro o que a gente faz por aqui. A rede fundamental, ela hoje, ela interliga a arte a propósitos. Então, a Rede Fundamental hoje é uma produtora artística, que ela hoje representa o coletivo OPNI, eu vou falar um pouquinho do coletivo OPNI, mas hoje qualquer empresa, qualquer sociedade, qualquer necessidade hoje que existe de propósito, a gente, com a Rede Fundamental, a gente consegue interligar com arte. Então, vamos supor que uma manicure, hoje ela queira, de alguma forma, pegar o estabelecimento dela e modificar qual o propósito dela. Ah, meu propósito é deixar a minha parede mais bonita, meu propósito é deixar o meu trabalho mais efetivo, o meu propósito, independente do propósito do profissional e da empresa, a gente consegue incluir arte. Isso é possível por quê? Porque o OPNI, que é um coletivo que existe desde 1997, é um que foi
o responsável pela criação da rede fundamental, pela questão corporativa, né? A gente falando de relação institucional governamental, o OPNI são dos primeiros coletivos de arte que existe uma empresa por trás, existe uma empresa que organiza, existe uma área administrativa, financeira, contábil, marketing. Então, é um coletivo de arte que tem uma estrutura corporativa dentro. E aí nós temos 3 pilares lá na rede fundamental. O primeiro pilar é o coletivo OPNI, que é esse coletivo desde está agora completando 28 anos. Daqui 2 anos nós completamos 30 anos de arte e existência e resistência. Representamos tanto aqui dentro de São Paulo, Brasil, e já viajamos praticamente por todos os continentes representando o Brasil. E o segundo ponto, o segundo pilar nosso é a Favela Galeria, que é onde a gente trabalha com a transformação social, onde a gente, através da arte, transforma vidas, né? Porque a gente acessa o muro, acessa uma casa, acessa uma família, acessa os problemas dessa família, e de alguma forma a arte tenta trazer, com a presença da arte, trazer alguma cura, trazer um band-aid ali para essa ferida na periferia. E, por último, o nosso pilar, que é o conteúdo corporativo. Então, através do terceiro pilar, a gente acaba trazendo conteúdo através de palestras, através de conteúdo para a sociedade de modo geral, tá? Próximo. Eu vou falar um pouquinho do OPNI agora, vou colocar a linha do tempo, só para vocês entenderem. É claro que não dá para falar todos os anos, né, desses 28 anos, mas vai dar para ter uma base legal. E eu quero exaltar aqui, principalmente o ano de 2023, tá? Só lembrando, 97 foi quando foi criado o OPNI, eram mais de 20 jovens, e aí dentro de uma periferia, trabalhando com arte, né? A gente sabe como a arte é discriminada, ainda mais o grafite. E aí, desses 20, cada um foi tomando um rumo, né? Para todos os rumos que a gente sabe que dentro de uma periferia pode acontecer. Mas 3 artistas fixaram e foram mais fortes e conseguiram manter, que foi o Chris, o Val e o Todd. Então, esses 3 artistas liderando outros grafiteiros, outros artistas, porque o OP não só esses são esses 3, é um coletivo de arte, né? Tem bastante gente, mas foram esses 3 ali que na hora que o bicho pegou mesmo, conseguiu manter o OPNI de pé e conseguiu tocar o OPNI, tá? 2009 a gente criou a Favela Galeria, que hoje é a maior galeria de arte a céu aberto da América Latina, mas a gente pode até, a gente fala América Latina, mas possivelmente seja até, talvez até maior, dentro de um aspecto das maiores galerias do mundo, que é uma galeria hoje que tem mais ou menos de 400 artes dentro dessa favela, a favela praticamente toda grafitada, são mais de 4 quilômetros de favela grafitada. É um projeto que não envolve somente a pintura, somente a estética, mas é um projeto social. E aí eu vou pular um pouquinho, vou chegar em 2023, que o 2023 é um ano importante, que 2023 foi quando a gente começou a trabalhar com governança. A gente começou a trabalhar com uma organização dentro da empresa, desde ética, transparência, compliance, então contrato. Então hoje o artista para trabalhar com a gente tem um contrato, a gente hoje tudo nota fiscal. Então eu acho que essa importância do prêmio, esse prêmio que vem em 2025, é algo que a gente plantou em 2023 e a gente está conseguindo agora a conquista de um prêmio super importante baseado em tudo que a gente faz aqui na questão de ética e transparência. Então, a gente está muito, muito feliz com o prêmio e eu queria exaltar porque 2023 foi o ano da nossa virada, foi o ano que a gente começou a não ter mais papel jogado, né? E a gente está com tudo controlado, tudo digital. Hoje a gente tem uma organização muito grande que a gente pode receber qualquer fiscalização que está tudo em dia. Aí, em 2024, a gente fez um caminho aí bem legal de premiação, também de execução de políticas públicas, de homenagem de escola de samba. A gente foi homenageado pela Vai Vai, enfim. A gente foi homenageado com carro, a gente foi homenageado com ala. A gente fez bastante coisa. A gente tem mapa estratégico, a gente tem análise SWOT, a gente tem algumas coisas de empresas assim. Fala, meu, como esses caras têm isso? A gente tem. A gente tem planejamento estratégico no começo do ano, a gente tem meta, a gente trabalha um pouquinho diferente. A gente mistura o corporativo com o artístico. E 2025 é esse ano que a gente está passando agora. A gente tem alguns planejamentos aí 2025, principalmente agora no espaço organismo. A gente tem um prédio, hoje dentro da Favela Galeria, dentro do espaço ali do Vila Flávia, onde o prédio onde a gente tem o Perifanálise, que é um projeto muito bonito, que a gente tem, são 10 psicanalistas, psicólogos e psiquiatras que tratam a comunidade no valor de R$ 10, de R$ 20, entre as consultas que eles fazem, né? A gente tem sarau, a gente tem slam, então a gente tem muito ponto de cultura dentro do espaço organismo, tá? Próximo. Aqui é um prêmio que a gente fez questão de destacar, porque é um prêmio, a maior honraria que a Câmara Municipal de São Paulo dá hoje, né, que é o prêmio Sabotagem. A gente ganhou a Salva de Prata, a gente acabou, faz 3 semanas a gente ganhou o prêmio,
como coletivo de arte, né? Falando em hip hop, né? Que o Prêmio Sabotage são os 4 elementos, e nós ganhamos no grafite. Então, a gente tem lá a salva de prata no nosso escritório, que é a maior honraria da Câmara Municipal de São Paulo. Então, 2025 já é um ponto de referência por esses 2 prêmios que nós vencemos aí e ganhamos. Próximo. Aqui alguns dos nossos últimos atendimentos, a gente pode falar clientes, enfim, mas a gente já trabalhou com a Mondelez, né, já fazendo o clube social, a gente trabalhou no Detal, a gente participou dos 50 anos do hip hop nos Estados Unidos, a gente tem um evento chamado Nós Se Tromba, que é um evento de network para grafiteiros muito, muito importante para a gente consegue juntar grafiteiros de todos os locais de São Paulo, até do Brasil, em um único evento, o pessoal conhece. A gente tem alguns trabalhos com a Rap, com a Adidas, com os Racionais. A gente tem uma parceria muito legal com os Racionais, com a Bug Naipe. Próximo. Aqui no próximo slide vai exaltar um pouquinho. Inclusive, a festa oficial de hip hop dos 50 anos nos Estados Unidos, nós somos os únicos brasileiros a estar nessa festa enquanto artistas, né? Então, algo que foi exaltado, apareceu até no G1 aí. Então, é algo de muita referência e muita importância para nós. Quando a gente fala que dentro de uma comunidade periférica, que é de São Mateus, que é do Extremos Leste, a gente estava lá no Bronx, lá nos Estados Unidos, representando o Brasil na questão hip hop. Então, de tantos artistas de hip hop que tem no Brasil, a gente teve esse orgulho de estar nos Estados Unidos representando todos eles lá com arte, com grafite, com spray. Tá? Próximo. Aí aqui tem alguns artistas, né, que são considerados OP, né, que são os artistas parceiros, são os artistas que estão com a gente, tem o Vol, o Todd, a Kari, a Krika, a Nenê. Aí são artistas da arte figurativa, pode passar próximo. Aí arte abstrata, tem o Bieto, o Racil, a Kelly Reis e o Boni. A gente faz questão de trazer eles para o slide aqui para representar de alguma forma os nossos artistas, que hoje são quem lidera, né, o Opening. E agora de arte realista, o Mazola, o Kim, o Kel, o Caio, o Curió. Tá bom? Próximo. E agora falar um pouquinho da Favela Galeria, tá? Que é um projeto que já tem 15 anos, esse ano nós completamos 16 anos. Ano passado foi quinquênio. E nós temos seis pontos que é importante no desenho do projeto. A gente nem fala projeto, que é um projeto que já é vencedor, é uma iniciativa que a gente faz hoje. Então, ele tem a função e objetivo de revitalizar o território. Então, hoje eu chego em qualquer território periférico, eu consigo revitalizá-lo, tá? Para tirar ele dessa invisibilidade da comunidade, da favela. Então, eu chego lá e faço uma política, eu tenho como fazer uma política pública através da arte. Então, eu revitalizo, eu potencializo o jovem, que é aquele jovem que está desesperançoso, não acredita mais em nada. Então, ele vendo um artista lá, famoso, um artista, seja um artista cantando, dançando, pintando, isso vai potencializar esse jovem. Questão de educação, aqui eu estou numa instituição, aqui eu estou dentro do Complexo do Bem, aqui onde fica o Gavião, vou falar um pouquinho mais do complexo, mas falar em educação e se fosse para espremer um pano assim, se for para sair educação, o que vai sair é o Complexo do Bem, tá? A gente tem o Open Mirim, que inclusive acontece aqui no Complexo do Bem, a gente dá aula toda quarta-feira para muitas crianças aqui na formação dessas crianças, não só como artistas, mas sim como pessoas. Democratização da arte, porque tem muita gente que não tem acesso à Pinacoteca, ao MAM, ao MASP, ao Ibirapuera, e é através da arte que eles vão ter esse acesso à arte, através desse projeto que eles vão ter acesso à arte. Economia criativa, como eu tenho o tour, essa tour alimenta também os comerciantes que são do próprio bairro, e tem como ter uma lojinha, tem uma papelaria, uma padaria, um comércio, e através dessa tour eu fomento a economia criativa dentro do bairro, e o pertencimento, né? Hoje em dia, para a pessoa falar que está numa comunidade, ela tem que ter orgulho da comunidade que ela vive. E hoje, trazendo uma revitalização para esse bairro, eu consigo a pessoa ter orgulho de falar que mora em São Mateus, que é o bairro aí onde a gente tem a Favela Galeria. A gente tem a Favela Galeria na Vila Flávia, mas também tem outros pontos da Favela Galeria. Próximo. Gente, eu estou indo um pouco rápido porque tem bastante conteúdo, tá? Peço desculpas para você, mas eu sei que depois está no YouTube, você volta aí, você consegue pegar a informação novamente. Aqui tem algumas matérias que a gente trouxe, né? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu uma divulgação muito boa, porque as pessoas que vêm na tour, elas ficam emocionadas, ficam cativadas a divulgar esse nome, a falar sobre a Favela Galeria, e a gente tem umas coisas muito boas aqui de notícias, inclusive na época da pandemia, onde a gente vendeu obra para comprar cesta básica, com parceria justamente com o Gavião, com o pessoal da CUFA, com tantas outras organizações que auxiliou a gente nessa época tão difícil aí. E uma das coisas foi vender arte para alimentar, né? A arte que alimenta, que a gente fala. Próximo. Aqui algumas imagens da tour, né?
A gente hoje recebe escola municipal, escola privada, recebe igreja, recebe ONG, recebe instituições, recebe o pessoal do CPA, recebe o pessoal do CAC. Então, a gente recebe todo mundo hoje para apresentar o que é arte, o que é cultura. Lá a gente fala o que é arte, o que é cultura, a diferença de um de outro, a importância de um artista, a importância da cultura formatando, né, uma sociedade, até resetando uma sociedade. Então, é uma tour muito importante. A gente convida a todos aí a conhecer a Favela Galeria. É um projeto muito, muito bonito. Próximo. Aí tem algumas coisas que aconteceram graças ao projeto. O Hariel, que é um artista hoje sempre renomado, né, no Brasil e até fora dele no funk, é um artista que foi lá visitar a gente, gravou um clipe lá no Espaço Organismo, e aí foi quando ele tava uma arte aí que ele adquiriu com a gente, a arte de sabotagem, então, que é uma música muito importante do Monstro Invisível, e a gente fez a capa da música e ele encontrou a arte e ele tá com a arte hoje lá. Então, muito legal, né? É a arte encontrando um artista, né? Literalmente. Pode próximo. Aí tem algumas outras artes que a gente fez, para o Pérez, para o Gilberto Gil. Então, o Opni hoje, através de artistas periféricos, artistas que moravam no extremo leste de São Paulo, hoje a gente consegue alcançar grandes artistas aí, tanto fora e dentro do Brasil, como o Gilberto Gil, Pérez é referência, né? A gente tem uma referência do funk, uma referência do samba e uma referência do MPB aí com a arte do Opni. Próximo. Aqui é um tênis que foi customizado pelo Opni, tá? Para o Kobe Bryant, né? Um dos maiores jogadores de basquete aí da NBA. A gente fez um tênis chamado Brasilidades. Na verdade, é uma customização de tênis para Nike e a gente acabou customizando 5 pares e um deles foi entregue para o Kobe Bryant, porque a gente também faz customização de tênis, de produtos físicos, né? Camiseta. E a gente tem esse tênis aí que só foi entregue só para o Kobe Bryant. Próximo. Aqui algumas participações de programa, aqui é o programa Balaio, né, que é um dos maiores programas de arte hoje da Globo News, com a Beth Pacheco, grande Beth aí. Próximo. Aqui é com Taíde, mister aí do hip hop nacional, referência de tanta gente, foi lá visitar a gente, tá? Aqui são moradores, né? Aqui é um evento que a gente está participando todo ano agora, que é o Cidades Invisíveis, é um prêmio que faz através de doação de artistas, eles fazem essa venda, esse leilão, e todo esse valor é revertido para ONGs do Brasil todo. A gente participa, né? Essa aí do ano passado, todo mês de outubro. Próximo. Aqui algumas fotos da aula do Open Mirim, alguns artistas, né? Alguma foto da Favela Galeria, para quem não conhece aí, mas só dá um Google Favela Galeria que vai ver bastante imagem. Próximo. Aqui é o que a gente sempre fala, né? Sobre representatividade. A ideia do O, principalmente da Favela Galeria, é que as pessoas se vejam nas paredes, se vejam nas telas, se vejam nos quadros. E de alguma forma isso traga para elas essa personificação de representatividade, para elas se sentirem de alguma forma representadas numa arte, né? Essa foto para a gente aqui é uma grande referência, porque é uma mãe que levou as 2 filhas e levou a neta. São 3 gerações aí numa arte nossa e se sentindo contempladas pela arte. Então, é isso que a gente vive para isso, na verdade, esse é o maior prêmio que a gente pode ter, é quando a sociedade civil se vê numa arte, numa tela, tá bom? Vamos embora, próximo. E eu vou falar um pouquinho do atendimento ímpar rapidinho, porque é fundamental hoje, ela acabou adquirindo atendimento ímpar, que é um projeto que a gente tinha sobre atendimento, é um projeto que a gente vê a necessidade do jeito que são a relação entre pessoas hoje, entre cliente e fornecedor, e a gente colocou esse produto dentro da rede fundamental, e hoje eu lidero esse produto, que é o produto atendimento ímpar, que eu dou palestra sobre atendimento e vendas, tá? Então, eu criei uma metodologia, criei um conceito, onde qualquer pessoa que atende, a gente aqui está se atendendo, está se falando internamente, desde um caixa de mercado, desde um farmacêutico, desde um açougue, essa relação entre cliente e fornecedor, a gente criou um conceito e metodologia para melhorar isso de forma geral. Então, hoje, com o nosso conceito e metodologia, qualquer local que a gente implanta isso, a gente consegue melhorar o atendimento. Então, vocês todos que estão nos assistindo aqui, quando você vai no restaurante, fala, fui mal atendido hoje. É porque talvez a gente não passou por lá. Então, é um trabalho que a gente faz hoje muito importante, ainda mais na área periférica, onde a tratativa já é mais, né, tensa, a gente faz essa questão de ter o atendimento ímpar e próximo. E a gente criou um conceito que chama Mapa ID, né, onde a gente trabalha com a parte interna da empresa, a gente trabalha com os diferenciais, empoderamento, aquela questão do café, né? O cafezinho na padaria é R$ 7, no Starbucks é 18.
Por que R$ 18 no Starbucks, né? Podia dar outra referência aqui de marca. Mas porque lá 18 tem todo um valor, né? Não é preço, é o valor. Preço é o que você paga, valor é o que você sente. Então, a gente trabalha com o sentimento do cliente para melhorar o valor das empresas que a gente praça. E o método, né? Que a gente ensina o método. Inclusive, o próximo slide já fala sobre o método aí da gente, que são esses 9 passos para chegar no atendimento ímpar. Então, hoje eu consigo implantar em qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer empreendedor, a gente implanta o atendimento ímpar e através desses 9 passos ele vai ter um atendimento muito melhor do que ele atende as pessoas, né? É um trabalho muito legal que a gente faz para atendimento ímpar. Próximo. Aí eu, com alguma referência, né? Eu praticamente já passei pelo Brasil todo dando treinamento de atendimento, só não passei no Maranhão ainda. Pessoal do Maranhão, vamos lá. Mas nos demais estados eu já dei treinamento praticamente em todos os estados sobre atendimento ímpar, tá? Trouxe uma referência aqui dos atendimentos. Próximo. Aqui estão os 5 produtos da rede fundamental. Então, a gente trabalha com arte, que é do Open, transformação social, educação, capacitação através de por crianças, né? Produtos customizados e curadoria artística. Próximo, acho que já é o último slide. E é isso, tá? Aí, na rede fundamental, então, a gente tem o Opni, a gente tem o atendimento ímpar, a gente tem o Nós Se Tromba, a gente tem a Favela Galeria, a gente tem o Opni Convida, quando a gente convida artistas para visitar nosso espaço, e tem o projeto Quadro Negro, que é um projeto que a gente aplica em escola sobre a lei antirracista. Então, a gente vai em escola, através da arte, através de histórias de personas negras, a gente acaba falando sobre a lei antirracista, que é a lei 6.932, a lei antirracista nas escolas públicas. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do complexo do bem. Aqui eu acabei a fundamental, agora eu vou falar um pouquinho do complexo do bem. Agora agora vai ter que mudar um slide, vai mudar. Espero que vocês estejam entendendo tudo que eu estou falando, espero que esteja legal. Tudo certo, Rayane? Tudo certo, excelente. Estou aqui impressionada, assim, com as iniciativas e feliz de participar desse momento, porque em 2023 trabalhei e acompanhei bastante essa questão do cinquentenário do hip hop, e ver vocês falando do Sabotagem, ver esse movimento de trazer o reconhecimento, né, da nossa quebrada como arte é sensacional. Então, Maravilhoso, assim, já maravilhoso. tenho várias perguntas aqui para fazer e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, obrigado. Falar um pouquinho do Complexo do Bem agora, e assim, é claro que eu estou do lado do Gavião, né, que é um dos fundadores do Complexo do Bem, mas eu me sinto muito à vontade para falar do Complexo do Bem, porque hoje a gente está super integrado com a rede fundamental, o Opni faz parte do Complexo do Bem, o Complexo do Bem faz parte do Opni, e hoje, como o nosso principal foco não são nossos negócios, mas sim quem a gente ajuda, então, se eu ajudo a criança através do Complexo do Bem, ou se eu ajudo através da rede fundamental, através da arte, o que importa é essa criança ser ajudada, né? Então, hoje eu falo com tranquilidade sobre o complexo do bem e depois as perguntas aí eu já vou deixar na mão do Gavião. Beleza? Fala um pouquinho. Próximo. Complexo do Bem, a gente fica aqui no Jardim Elba, tá? Zona Leste de São Paulo. Para quem conhece, para quem não tem noção aí da onde é, aqui o Complexo do Bem fica na Zona Leste de São Paulo, aqui na área da Sapopemba, tá bom? Beleza? É uma ONG focada em educação, saúde preventiva, cultura, impacto social e desenvolvimento esportivo. Na verdade, quando a gente fala em ONG, para quem está pensando em abrir uma ONG, aí tem esse desenho, a gente pensa em abrir ONG às vezes com uma necessidade. Quando você começa a trabalhar junto com as pessoas e vê a necessidade da ONG ela vai aumentando e vai até mudando o percurso, porque a gente vê que mesmo que a gente abra com uma ideia, a necessidade da comunidade hoje ela é tão grande, é tão difícil, tantos problemas nas famílias, que acaba se ampliando e tendo que ajudar em várias áreas. É por isso que a ONG Complexo do Bem ela é tão completa hoje, porque ela consegue hoje, de certa forma, pegar todo o problema que tem dentro da família, seja da saúde, seja da educação, que são os dois maiores pontos que a gente tem dor no Brasil, de modo geral, a gente consegue aqui fazer essa contemplação. Próximo. Então, é uma ONG com 870 crianças impactadas diretamente. Esse é um número até mediano, porque a gente acredita que já impactou muito mais quantidade de crianças, mas é importante trazer números, né? Então, a gente traz os números que aquele mínimo, né? Então, são 13 projetos aqui dentro, 24 parceiros e 56 voluntários. A gente fala em voluntários fixos, mas a gente tem também outras formas de voluntariados, né? Pode passar. Aí tem alguns projetos aí. É legal esses slides, porque por mais que eu não vou falar todas, né, mas os itens, mas a pessoa tem como ter noção de tudo que a gente entrega aqui.
E a gente fala entrega isso, né? Porque o que a gente promete, quando a gente fala em comunidade, não dá para prometer e não entregar. Então não adianta eu falar que eu tenho aula de jiu-jitsu toda quarta se eu não tenho aula de jiu-jitsu toda quarta. Não adianta eu falar que eu tenho uma aula de escolinha, sendo que a escolinha não está funcionando. Então, o Complexo do Bem hoje é uma das maiores referências em atividade de projeto. O que eu falo que o projeto é o projeto que está sendo executado, né? Então, tem jiu-jitsu, aqui na saúde preventiva telemedicina. Então, a pessoa entra numa cabine, essa cabine ela faz faz vê pressão, vê saturação, diabetes, e aí ela já entra nessa cabine para falar com o médico direto, um médico mesmo, na hora que ela tem, no mesmo horário, como se ela não precisa fazer o agendamento, ela vem aqui, faz a telemedicina, ela faz o agendamento dessa cabine, nessa cabine ela fala direto com o médico, ela conversa com o médico, fala os problemas com o médico, e o médico já dá um direcionamento para ela ir para algum local que seja, no caso, uma UPA, enfim, já para falar com o médico. Então, assim, ela tem um contato direto com o médico. Isso é muito impressionante, é muito difícil a gente ver esse tipo de trabalho, então é uma coisa que a gente gosta de exaltar. Então, tem teatro, oficina de violão, hoje está quietinho porque a gente fechou a porta aqui, mas hoje está acontecendo, por exemplo, aula de informática, está acontecendo teatro, né? Aula de informática, tem reforço escolar, crianças que não aprendiam nada e chegam aqui em 2 semanas, estão aprendendo, estão escrevendo. O Gavião pode contar boas histórias para vocês. E ações assistenciais, que eu vou falar um pouquinho agora, das direcionadas às famílias. Então, próximo, a gente tem o Natal, porque é a data mais aguardada pelas crianças. Esse ano foram praticamente 900 crianças. É um evento que só crianças e adultos somado aqui dá um evento praticamente de 3 mil pessoas que acontece no final do ano. É um evento gigantesco, onde o evento não só o presente do Natal, mas é um evento onde tem monitoria, tem um espaço para as crianças brincarem, tem alimentação, tudo gratuito. Então, é um evento mesmo que é um evento para a gente fica até ansioso para fazer esse evento, porque é um evento que está marcando um bairro inteiro, graças ao Complexo do Bem. Próximo. Aí a gente fala do Natal Solidário. O Natal Solidário a gente está na 7ª edição já, né? Em 2024 foi esse evento que juntou 3 mil pessoas aqui dentro da comunidade. É um evento extremamente organizado, onde a pessoa tem uma senha, a pessoa já vem com essa programação, já sabe que vai sair com brinquedo, já sabe que vai sair com a criança pintada, alimentada, né? Então, é um evento muito, muito, muito importante, né? Um evento lúdico para eles, né? Mas ao mesmo tempo que tipo, o Complexo do Bem é um trabalho danado para fazer o evento, mas é um evento que é muito válido, vale a pena. Próximo. Aí tem algumas coisas, né, de prêmios de esporte, né, jiu-jitsu, nós somos tricampeões na parte de games, né, de jogos eletrônicos, né, a gente tem um time muito forte, nós somos tricampeão, e tricampeão aqui do bairro, né, como um time formado por pessoas, adolescentes daqui do bairro. Não são aquele time que é a seleção que o cara pega um cara especialista e tal, são pessoas daqui do bairro que cara que joga no celular e hoje nós somos tricampeões aí de esportes, tá? Pode próximo. E aí algumas matérias, né, onde a gente já saiu em várias matérias na mídia, né? A gente é importante porque a gente não chama a mídia acaba encontrando a gente ou sabendo das nossas notícias, sabendo de pessoas que nós ajudamos e acabam voltando aqui. Então a gente quando sai na mídia a gente fica muito feliz que querendo ou não, né, é algo que está divulgando o nosso trabalho, que está alcançando mais pessoas, porque tem pessoas do próprio bairro que às vezes não sabem a ONG que tem dentro do bairro, né? E aí, com essas notícias, informações, aparece na TV, a gente acaba conseguindo trazer mais pessoas, não só voluntariado, mas também mais crianças, tá bom? Próximo. Tem algumas fotos do teatro, oficina de violão, né? Oficina de violão. Aí quem vai dar aula de violão? A gente tem aula aqui com o Everson, que é um super artista aqui nosso, que era do Quinteto Branco e Preto. Todos os professores que tem aqui, todos os professores que vêm, são professores que estão acostumados a dar aula, acostumados a lidar com crianças, acostumados a lidar com crianças periféricas, pessoas formadas, pessoas que têm ótimas formações. Então, esse aluno, praticamente a evasão é praticamente zero, porque as nossas aulas elas são muito construídas baseado no que as crianças realmente precisam, né? Tanto no reforço, numa aula de música, a gente tem curso de barbeiro, a gente tem a cine quebrada. É isso. Próximo. É muita coisa, gente, no Complexo do Bem. Então, é muito fácil falar do Complexo do Bem. Tem aula de informática, reforço escolar, inglês, educação financeira. Próximo. E ações assistenciais. Ações assistenciais é importante exaltar
que... Pode ir pro próximo slide. Acho que no próximo slide a gente já fala do trabalho que a gente fez com a CUFA, né, juntamente com a CUFA, que na pandemia foram entregas 80 mil cestas básicas para dentro da comunidade. 80 mil dentro desse período, né? Juntamente com a CUFA, juntamente com o Gavião. O Gavião já praticamente... Já estava sem a visão, Gavião? Perdi. Você perdeu? 2021. 2021, na pandemia de 2020, né? É. 2021 foi quando teve o pico, né? Ali em março. Então, imagina fazer tudo isso, gente. Todo esse projeto que eu estou falando com vocês aqui, o Gavião, para quem não sabe aí, o Gavião tem deficiência 100% da visão. Então, é o fundador do Complexo do Bem. Então, e fazendo todo esse trabalho, toda essa entrega que eu estou mostrando para vocês aqui. É claro que o Gavião tem uma rede por trás gigantesca, mas ele é o fundador. Próximo. E aí, quando falo um pouquinho sobre a gente, né? Quando começou, falo um pouquinho sobre a CUFA, foi fundado em 2019. Esse 2019 é fundado, na verdade, no papel, né? Porque o Complexo do Bem, esse trabalho aqui, o Gavião já faz há mais de 2 décadas, né? Antigamente, todo o material da cesta básica que ele ajudava, todo o material ficava na casa dele, né? E aí, como ele não conseguia mais entrar na casa dele, aí teve que montar um complexo. Próximo. Acho que está acabando o slide já aí. Pode passar. Próximo. Aí é um pouquinho que a gente fala da missão e visão e valores, mas eu vou falar um pouquinho dos valores, né? Da solidariedade, da ética, inovação, respeito e empoderamento. De modo geral, e aí eu acho que volta um pouquinho para a Brig, volta um pouquinho para a LP, volta um pouquinho para a LESP, e volta um pouquinho até para o Prêmio, porque o dia a dia de uma instituição igual a ONG, igual a Rede Fundamental, é muito difícil, né? É muita dor. A gente tem que ter um emocional muito forte para aguentar tanta dor das famílias, tantos problemas. Então é muito difícil você manter uma missão, visão e valores baseado na necessidade do que a gente tem. Então, você aí que está assistindo a gente, que tem uma ONG, que você quer conhecer uma ONG com missão e visão e séria, eu convido para conhecer o Complexo do Bem. Uma ONG realmente que está com os pés fincados na ética, na transparência e todos esses valores aqui que estão representados, tá? Então, faço questão de chamá-los e convidá-los para conhecer o Complexo do Bem. Siga o Complexo do Bem no Instagram. Vai lá no Instagram. É uma rede muito ativa e sempre lá tem coisa nova e você vai entender por que eu estou falando tão bem e porque eu sou tão apaixonado pelo Complexo do Bem. E é isso. Acho que aí finaliza. E agora eu vou virar. Obrigado, gente. Obrigado de verdade aí. Acho que eu consegui cumprir o tempo aí. Acho que deu certo, né? No tempo. Eu vou virar agora aqui e aí eu vou ficar eu e o Gavião um do lado do outro. E aí as perguntas, a Ayane, do pessoal, do público, o que quiser pergunta aí. Vai ser um prazer respondê-los aí, tá? Eu vou só pedir licença para virar o computador aqui. Deixa eu enquadrar aqui, peraí. Vou ficar mais perto aqui. Acho que agora está enquadrado. Aí. Pronto, estamos vendo vocês dois. Primeiro, é até difícil falar nesse pouquinho tempo de tantas iniciativas de vocês, né? Então, fiquei realmente impressionada, mas ao mesmo tempo reconhecendo como, enquanto periferia, a gente vai sempre dando o nosso jeito de se abraçar, né? De desenvolver a solidariedade, a empatia. E agora há pouco você falou sobre a pandemia, eu queria entender, assim, qual foi o impacto da pandemia no trabalho que vocês já faziam antes e o depois da pandemia? O que mudou e que, de alguma forma, vocês conseguem e passaram a fazer de forma diferente? Olha, Eu falar? sim, senhor. Olha, eu falo que depois na pandemia, eu percebi, nós percebemos, né, que a criançada estava numa gíria, falando muito na gíria, não falava nada certo, e não estava sabendo escrever. Eu percebi essa parada. Aí, nós estávamos entregando muita cesta básica na rua, né, ruas desertas, né? Aí nós falamos, cara, nós temos que fazer um negócio para a educação. Então, depois da pandemia, nós pegamos mais para a educação. Eu acho que ficou pior a molecadinha mais nova, depois da pandemia. Ficaram sem a escola um tempinho e depois, para voltar, ficou uma defasagem, né? Ficou esquisito. Aí nós viemos nessa toada, né? De ajudar eles nessa parada, assim.
Eu acho que, para mim, o impacto foi muito na educação. Porque a fome sempre teve, né? Desde quando a gente nasceu, o pessoal tem fome, né? Então, você tem que... A fome é constante. Mas eu acho que a educação, também que não é dessas coisas, né? Também acho que a educação foi o que pegou mais. É. E para a gente também, eu acho que da parte de arte em si, como artista, ele precisa estar em público, né? Precisa fazer divulgação. E nessa questão, de modo geral, para a gente foi essa questão de perceber o quanto que a gente precisa estar em público, né? O quanto a gente precisa estar fora. E na pandemia, a gente ficou dentro de estabelecimentos, de casa, então a dificuldade extrema de fazer divulgação de evento, fazer esse trabalho. Então, todo o trabalho que a gente percebeu que era normal para a gente estar em evento, em público, a gente percebeu o quanto que faz falta, né? O quanto que faz falta esse contato. De modo geral, pela questão de educação que o Gavião trouxe bem, porque, querendo ou não, a educação rotineira, dia a dia, é o que faz essas crianças modificarem o jeito de elas lidarem com o dia a dia, com o cotidiano dela. Uma criança de 5 anos falando palavrão, por mais que ela fale na rua, na escola, ela vai ter um direcionamento, talvez com um controle um pouco mais satisfatório, né? E aí, com a pandemia, essas crianças voltaram para o ambiente sem ser um ambiente escolar, e aí automaticamente dificulta. Sim, sem dúvida. Vocês até falaram agora há pouco, né, desse papel de alguma forma, trazer a aula de reforço. A gente já tem dados que demonstram a evasão escolar nesse período da pandemia, principalmente ali, né, os jovens no ensino médio, que deveriam ter se formado durante a pandemia. A gente sabe também era necessário uma estrutura que a periferia não tinha, de internet, ou Exato. computador ou smartphones para acesso. Então, com certeza, tudo isso trouxe para a gente um impacto ainda maior. Então, é muito importante que vocês tenham percebido essa mudança e adaptado o atendimento para tentar reduzir aí um pouco desses impactos. E falando ainda nessa linha de como a periferia, né, vai evoluindo e se reinventando, eu queria saber se vocês fazem algum movimento de troca de experiência com outras periferias, principalmente se a gente pensar que o Brasil tem mais de 5.500 municípios e cada município tem sim a sua periferia. Eu queria saber se vocês fazem essa troca ali, esse intercâmbio, se tem outros projetos que de alguma forma inspiraram vocês ou o contrário, né? Coisas que vocês fazem e acabaram inspirando outros movimentos. Olha, eu sempre dei uma olhada na Casa do Zezinho. Casa do Zezinho, lá na Zona Sul. Capão Redondo, Jangadeiro, né? Lá, a tia Dag, hoje acho que ela tem de 1.500 crianças por dia, né? Mas a gente tem uma troca assim, porque a gente também tem uma rede que chama Rede do Lado de Cá. Então, essa rede do lado de cá, ela foi criada pela Tatiana Ivanovic, né? E ela conectou vários periféricos. Então, tem periférico da Zona Norte, da Zona Sul, da Leste, da Oeste. E toda hora nós estamos se falando. Então, tem um projeto aqui, o outro tem um projeto ali, tanto tipo aqui, né? Ó, a Fundamental em São Mateus, nós somos Sapopemba. E sempre tem essa troca. Aí tem o pessoal do Heliópolis, né? Aí tem os amigos no Paraisópolis, tem amigos no Capão Redondo, tudo assim, no Grajaú. E vamos nessa toada. Porque, viu, Rayane, não é nem questão só da experiência, mas é questão de sobrevivência. Hoje em dia, os coletivos de arte, né, a gente tem muito acesso aos outros coletivos e a parada é difícil, né, é resistência mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa para aprender novas ideias do que está rolando, a gente precisa também se unir para ficar mais forte, para aguentar o tranco. Então, de alguma forma, quando eu venho chorar as pitangas pro Gavião, o Gavião chora as pitangas dele, a gente se abraça e vamos, porque assim, o foco do coletivo, o foco dessa galera que trabalha com instituição, por mais que a gente está penando, a gente não pode deixar quem está dependendo da gente entender esse processo. Não adianta eu furar uma aula, falar, não vai ter aula hoje porque, gente, desculpa, tal. Não dá, o moleque espera aquilo ali a semana toda. Então, a gente, de alguma forma, tem que procurar fortalecimento através da gente, principalmente dessa rede que o Gavin falou, que é do lado de cá, uma rede muito importante, porque ela conecta os bairros, né? Os 4 pontos de São Paulo e até outras pessoas que também são da rede. Então, a gente tem contato hoje com muita gente e, às vezes, nem é o mesmo negócio que a gente, nem é o mesmo processo, nem é a mesma parte social, mas a gente acaba se auxiliando e se ajudando, cada um que tem sua experiência, sua vivência, né? Acaba auxiliando. Então, isso é muito, muito importante. Para você que está ouvindo a gente aí,
você se sente só. É igual um empresário, né? Que às vezes se sente só, aquele cara, eu vou ter minha barbearia, não vou falar com ninguém, com meu vizinho e tal. Às vezes o concorrente que poderia estar auxiliando ele, às vezes pode ser um amigo dele, tem negócio para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem criança para ajudar, todo mundo tem. Então, as pessoas têm que se conectar e procurar ajuda do vizinho mesmo, porque às vezes o vizinho está com um sofá que você quer comprar há 2 anos e você não falou com ele ainda. E muitas vezes essas questões se repetem, né? Também é isso, a gente, principalmente a juventude, porque enquanto crianças a gente tem vários movimentos sociais que abraçam, que levam eles para algum esporte, etc. E aí, quando eles vão chegando nessa fase ali, entre a adolescência e a vida adulta, a gente fica meio perdido sobre o que fazer. E aí, vocês falaram dos movimentos, vou citar um movimento aqui de Brasília, que é o Jovem de Expressão, não sei se vocês conhecem. O Jovem de Expressão, ele existe aqui em Brasília desde 2007, e ele surge dessa necessidade. Então, o fundador do Jovem de Expressão ocupou uma praça, que era uma praça que as pessoas não chegavam perto, porque tinha ali aquela briga de gangues, e a partir disso começou a fazer cursos de teatro. Hoje, a principal iniciativa lá, com certeza, são cursos de audiovisual. Então, o pessoal tem muito treinamento com relação à fotografia, design, produção de eventos, e isso é o que está unindo a molecada hoje em dia, né? O pessoal lá tem também curso de podcast, a gente tem atendimento psicológico, passou até aula de dança, como baile charme, e aí Vira um esse ponto de espaço. encontro, né? Vira um ponto de encontro deles, né? Vira um ponto de Isso, encontro. isso. A praça começou a ficar movimentada, deixou de ser aquele espaço, né, de guerra, por assim dizer, e a motivar as pessoas a estarem ali, a entender o que está acontecendo, a fortalecer. E com certeza na pandemia também foi um local onde o foco com certeza passou a ser alimentação, né? Porque a gente viu o nosso povo passando fome e voltar e ver hoje vocês falando de tantos outros movimentos e tantas as ações é realmente inspirador. E eu queria perguntar, a partir disso, em 2023, você falou aí do cinquentenário do hip hop, que vocês foram para fora representar, né, o cinquentenário. A gente teve nesse ano a apresentação de um decreto, eu acho que é o 11.784, reconhecendo o hip hop e propondo ali algumas iniciativas. Eu queria saber se isso já chegou na ponta, se vocês sentem alguma mudança nesse meio. Porque a gente tem tido aqui, né? Eu trabalho na Câmara Legislativa do DF e acompanho algumas iniciativas parlamentares do Brasil todo em relação ao hip hop, numa tentativa de fortalecimento da arte para que ela não viva só de emendas parlamentares, porque a partir do momento que, né, se depende disso, a gente não tem certeza do próximo. Já vi você sacudindo a cabeça, mas se você puder responder e detalhar um pouco mais a respeito. A gente ganhou o prêmio agora do Sabotagem, né? Da Salva de Prata, da Câmara Municipal de São Paulo. E a gente ficou bem feliz e lisonjeado, né? Porque é um prêmio que envolvia os 4 elementos do hip hop, e tudo mais. É um prêmio que, de alguma forma, exalta o hip hop, e fala sobre o hip hop, enfim. Só que o volume de hip hop, a volume de artistas, o volume de expressões, manifestações artísticas referente ao hip hop, ele é tão grande, é tão importante dentro de uma periferia, que a gente está muito atrás do que pode ser feito. E aí eu nem vou entrar na questão política, governamental, enfim, porque ele envolve iniciativa privada, ele envolve iniciativa pública, ele envolve os artistas também trabalharem mais de alguma forma mais unida, envolve bastante coisa, mas de modo geral eu acho que é muito pouco da força do hip hop dentro de uma periferia, assim como a força de qualquer meio musical que está muito forte na periferia, às vezes ele demora para estourar, demora para acontecer. Então, por mais que hoje tem muita coisa, viu, Rayane? Melhorou bastante a questão da visibilidade de hip hop. Hoje tem um edital, tem editais hoje de hip hop. Tem edital, por exemplo, do MAR, que é o Museu Arte de Rua, né? Que para a galera do grafite é um edital muito importante. O edital acabou de acabar. Tem alguns editais, algumas curadorias artísticas hoje que estão sendo abertas, enfim. Mas eu sou uma formiguinha para falar do hip hop, mas de modo geral, eu acho que tem que ter muito, mas muito mais ação. Por exemplo, virada cultural, que a gente vai ter agora no final do mês de maio aqui em São Paulo. A virada cultural tem que ser algo nacional, ela tem que estar em todos os estados, tem que estar conectado com as prefeituras,
dá para fazer algo muito grande sobre virada cultural, virada esportiva, dá para ter virada do hip hop, dá para ter virada do samba, dá para ter vários eventos assim, são várias ideias. Então, eu acho que a gente está muito aquém da quantidade de artista que existe, porém a gente está num caminho, a gente já consegue vislumbrar algo para o futuro, a gente já consegue fazer um desenho, já dá para ver algumas coisas acontecendo que está melhorando, mas falta bastante coisa ainda. Mas a escuta tá legal. Eu acho que as pessoas estão começando a ouvir o que a gente tem para falar sobre hip hop e agora falta ação. É isso. Não, bacana. E é o que você falou, tem muito ainda para caminhar, mas eu também enxergo que a gente está começando a. Na periferia, a gente já viu o hip hop como ferramenta de mudança social. Isso para a gente já era muito claro, e Sim, às vezes até no estímulo da letra que de alguma forma organiza a nossa raiva e coloca a gente ali, sim, né, num ponto de ação. E a gente tem algumas iniciativas visíveis, por exemplo, a Casa do Hip Hop, que é tocada pelo Rafuage, não sei se vocês conhecem. É uma sim. iniciativa muito bacana e quem dera a gente tivesse outras casas do hip hop espalhadas por outros estados, mas sem dúvida é um movimento. E a gente já tem, por exemplo, algumas cidades, acho que é no Rio de Janeiro, acho que tem uma parlamentar, acho que é a Dani Monteiro, que está tentando estabelecer um programa do hip hop nas escolas de forma contínua. E aí, levando isso para aula de português, para aula de arte, de uma forma que vá também atrair, né, os alunos a se envolverem e se interessarem por outras formas de ensino, para que a gente também saia daquele método de, né, o professor simplesmente coloca aquilo e o aluno tem que só replicar. O Rayane, isso que você está falando é muito importante, porque o hip hop, ele, diferente aqui no Brasil, né, é tratado somente como uma questão musical. Então, o hip hop, ele é o rap, né? O hip hop ele não traz educação, é como se o hip hop não trouxesse educação, não trouxesse estudo, porque para você ser um cantor de hip rap ou de hip hop, um DJ, um MC, um cara de break, você tem que estudar muito, você tem que fazer muita coisa. Para você grafitar, você pega um grafiteiro aí às vezes de 20 anos, ele ainda está aprendendo hoje. Então, acho que quando o hip hop começar a ser reconhecido como essa escola mesmo, como um desenho mesmo, que dá para ser até um desenho governamental, eu acho que o hip hop ele vai ser desenhado de uma forma igual meio que nos Estados Unidos, né? Onde os artistas são super renomados, super respeitados, porque o hip hop ele ainda está nessa base ainda que as pessoas ainda tratam como uma arte, uma música da periferia, né? E aí quando o cara tá de repente, porque tanto o hip hop ele tá forte nas capitais, mas em vários interiores aí do Brasil, fora das capitais, o hip hop sofre demais. Então, eu acho que a gente poderia adequar o hip hop de uma forma institucional brasileira, né? Uma arte, uma música, um ritmo brasileiro, né? E aí acho que isso vai melhorar para todo mundo que trabalha com hip hop. Certo. E aí, uma das perguntas pega um gancho do que você falou agora há pouco, né? Que a gente não pode ver essa responsabilidade de atuar com o terceiro setor só da parte governamental. Eu vi que, né, na primeira apresentação você citou ali algumas empresas que têm parceria, e eu queria perguntar para vocês de que forma que o setor privado pode apoiar os movimentos. Ah, eu acho que as empresas podem, ó, eu vou te falar no complexo aqui, eu vou te falar que a gente não tem ajuda nenhuma de parlamentar, nada do governal, nada do governo, nada. Aqui nós viemos na raça, Rayane, a raça, né? E amigos que têm umas empresas deles, por exemplo, tem um amigo que tem a NG Cubo, que é uma construtora, né? Que é o japonês, que é o Bruno. Então eles vêm aqui, eles, nossa, eu vou ajudar, dou alguma coisa. Então nós temos um montante por mês, merrequinha, nós temos e consegue pagar alguma coisa. Então os amigos empresários, nós temos uns amigos empresários para ajudar, né? Para você ver, ó, que nem na educação, nós temos uma sala de aula aqui de reforço que a gente tem síndrome de Down, autista, preto, branco, loiro, menininha com diabetes, todo na mesma, é uma sala serial, sabe? E a professora é uma terapeuta pedagoga formada há mais de 13 anos. E assim, na raça, ela dá aula porque gosta. Você imagina se tivesse um incentivo, dava para dobrar, triplicar, né? Esse negócio. Aí ia ficar bem melhor, né? Se os empresários vierem perto de nós, eu acho que a gente dobra, triplica, né? Eu acho que é isso. Hoje em dia,
Da mesma forma do Complexo do Bem, essas são as dores nossas também, porque a iniciativa privada você tem que ter uma estrutura, até por isso que a gente montou uma estrutura para chegar na iniciativa privada. Só que para chegar nessa iniciativa privada, você precisa de um gasto até econômico de tempo, né? Gasto, tempo econômico que a gente não tem. Então, ao invés de eu estar fazendo uma execução de uma arte, por exemplo, eu tenho que estar fazendo ao mesmo tempo da venda. Então, hoje a gente depende muito do artista que vai até nosso trabalho, por exemplo, na Favela Galeria, pintar gratuitamente, porque às vezes eu não tenho condição de bancar esse artista. Então, o cara vai lá porque ele gosta. O artista, ele é maravilhoso nesse sentido por isso. Porque ele faz, às vezes, pelo amor, não faz pela grana. Se não, acho que muito da arte hoje a gente não conseguia nem ter mais essa arte toda no Brasil, porque a gente é esse país aí da arte, né? Mas, de modo geral, as empresas corporativas, as instituições, hoje elas estão muito ajudando através da renúncia fiscal, né? Pela questão do de INSS, IPTU, ICMS e tal. Só que para isso eu preciso entrar num projeto. Só que para entrar no projeto eu preciso de edital. Esse edital demora 1 ano, 2 anos para vir. E a gente está precisando de dinheiro a curto prazo e não a longo prazo. Então fica essa luta É uma eterna, luta constante. luta constante, porque os editais ele vem muito a longo prazo, né? E a gente precisa do curto prazo. Então eu acho que quem estiver ouvindo aí a gente, estiver assistindo de um modo geral, eu acho que as empresas que conhecerem instituições sérias, e não falo da rede fundamental, complexo bem, mas existem outras tantas, se conhecerem, vão acabar ajudando, porque sabe que a importância dessa empresa enquanto só corporação, às vezes não é só o lucro dela que vai fazer ela crescer. Eu acho que às vezes nos dando instituição, essa parte interpessoal vai ajudar muito todas as empresas que podem ajudar aí algumas instituições igual a nossa. E a gente precisa muito da ajuda das empresas. Claro, eu acho que aqui entra também o papel da ABRIG, né? Enquanto é uma associação nacional de profissionais de relações governamentais, e aí, traduzindo isso, o nosso papel enquanto profissional é estabelecer uma arena ali de participação, né? A gente conversa representando o interesse das empresas com o setor público. Eu faço o contrário, né? Hoje eu trabalho no setor público, todo do outro lado do balcão, mas também com esse olhar de receber tanto as necessidades das empresas quanto a necessidade dos movimentos. Eu acho que a gente também precisa ter esse olhar de apoiar e organizar informações. Porque às vezes o que falta é isso, né? Explicar o caminho, como vocês falaram a respeito dos editais, às vezes as empresas não tem CNPJ, não tem, trabalham ali, né, há anos, mas não tem como comprovar essa Não, é experiência. assim, ó, é só Então, escrever edital, é só escrever edital, só que a pessoa não sabe nem escrever português, a pessoa tem É, preocupação de escrever, ela tem medo, a gente até exato. discutiu sobre isso hoje, falou sobre isso hoje. Às vezes, a própria montagem de um processo de edital, por mais que ele pareça ser simples, questão de documentação. Eu vou dar um exemplo prático para você. Tem muita instituição que ela coloca o nome dela como proponente, só que aí na hora depois da finalização do projeto, ela tem que estar com cadinho, tem que estar tudo limpo, ela não consegue, ela não passa para a próxima fase. Então, assim, é muito dificultoso. Inclusive, é uma coisa que é importante a gente falar, que a gente, quanto instituição, a gente tira da nossa boca para dar para a boca do próximo, né? Literalmente. A gente tira do nosso bolso para colocar para ajudar as pessoas. A gente tem que se organizar enquanto instituição, né? Falando de Abrig, ILP, ELESP, para ajudar para quem está abaixo da gente. A gente fica num tom de tanta seriedade que a gente fica sempre esperando ajuda. E sabe o que é o pior, Rayane? A gente está fazendo isso há 27 anos, a Favela Galeria existe há 15. O Gavião trabalha já com 2 décadas. E você está ouvindo o Gavião falando com 2 décadas que ele nunca recebeu ajuda empresário, de empresários, né? É sempre um empresário que chega, ajuda quando... E às vezes o empresário que chega aqui, por exemplo, o pessoal da IG Cubo, ajuda com o dinheiro do bolso dele. do bolso dele. Então o empresário não é que ele vem representando uma instituição, que às vezes ele vem e fala, meu, eu vou ajudar do meu bolso. Então, realmente, é uma dor, é uma lacuna muito grande, é um vale aí das sombras que a gente tem que melhorar, eu acho, de modo geral, as empresas, enquanto área corporativa, para ajudar as instituições que tanto precisa, porque é difícil, Ô, é difícil. Rayane, vou te falar uma, ó. Na Páscoa, a gente faz uma ação aqui na Páscoa, né? Então, aqui tem várias entidades do lado nosso, né? Que até recebem o dinheiro do governo, né? Muita criança tem, graças a Deus, tem muita entidade, beleza. Nós conseguimos arrecadar aqui 3.000 ovos de Páscoa. Olha bem, 3.000. A gente foi em todas as favelas ao redor aqui, e vou falar, e fui nas entidades
que recebem dinheiro do governo. Sabe por quê? Porque eles não deram um ovo de Páscoa para as crianças. Olha que loucura. E tipo assim, nós não vamos deixar as crianças sem um ovo de Páscoa, né? Porque um ovo de Páscoa na Páscoa para criança é um negócio muito, né? Marcante, Importante, né? importante. É importante. E pra você ver, nessa daí, ó, até o Fantástico veio aqui. Nem o cara do Fantástico acreditou. Falou, como assim 3 mil? Ah, nós conseguimos 3 mil ovos de Páscoa. E fazendo um rateio de 10 reais de cada um. Oi, dou um ovo de Páscoa para uma criança? Conseguimos 3 mil ovos. Matéria do Fantástico. Não, sensacional, sensacional, assim. Sensacional no sentido de quanto vocês estão sendo resilientes e fazendo, e ao mesmo tempo triste, porque a gente poderia, justamente nesse movimento de cada um Sim, fazendo um pouquinho, apoiar muito mais. Eu acho que é importante também, até a gente estar nesse espaço e falando sobre, para dar visibilidade. E aí, eu queria perguntar para vocês que conselho vocês dariam para quem está começando hoje, sabe, num movimento, e está, às vezes, se sentindo sem saber como fazer e preocupado em se institucionalizar, em como formalizar esse trabalho para, a partir disso, conseguir participar de editais ou apoios. O que vocês podem dar de conselho diante desses mais de 20 anos de experiência de ambos para quem está começando e, ao mesmo tempo, para quem já está aí há muito tempo, mas não sabe como fazer trazer essa visibilidade para o seu movimento? Assim, ó, a pessoa tem que já pensar no documento. Deixar tudo documentado, tudo certo, e mostrar o que você faz de verdade mesmo. Documentar também com as fotos, vídeos, para a pessoa ver que você está fazendo de verdade e já ter os seus documentos, né? Tirar seus certificados, ir nessa toada e ter honestidade, você ser verdadeiro, né, César? Acho que a exatamente. princípio é isso, você ser de verdade. Não adianta, igual o César falou, não adianta você falar que tem aula de quarta-feira e não ter, né? Então, eu acho que você tem que ser honesto, não mentir, ter os seus documentos tudo em mãos, né? E é o que você falou aí, Rayane. E procurar as informações. Porque essa troca, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ó, é super importante, né? De repente você tem uma informação, eu nunca soube, de repente eu tenho uma que você também não sabe. Eu acho que nós deveria fazer mais isso aqui, né? Com mais entidades juntos, sabe? Acho que seria bacana. É. São várias coisas para quem está começando aí, mas eu vou tentar sintetizar de uma forma simples, né? É, ter pessoas do lado, ter pessoas do lado de confiança, porque é muito difícil sozinho e é muito difícil as pessoas apoiarem no começo, né? Então é importante ter pessoas do lado, porque para começar um negócio desse tem que ter voluntários, né? Porque você não tem ainda um valor para você pagar ali um salário e tudo mais, enfim. Então sempre depende muito dos voluntários. Então esses voluntários que chegarem, você tem que fazer meio que uma análise, mesmo que for entrevista de emprego com o voluntário, para você não colocar pessoas no seu projeto que vêm com voluntariado e acaba atrapalhando você em vez de ajudar. Esse é um ponto importante. Eu acho que os próprios voluntários desses processos é importante que sejam voluntários que ajudem. E segundo, é que você que está começando, não precisa você começar querendo ajudar 100 crianças. Porque a gente quer começar ajudando um bairro inteiro e é muito difícil. Se você hoje que não ajuda, que você hoje está no seu mundo hoje, que você não, sei lá, não consegue ajudar ninguém, se você ajudar amanhã 10 crianças, já vai ser muito legal. E amanhã você vai aumentando para 20, 30. Então, uma coisa que a gente tenta escalar, que a gente fala muito de escalabilidade de ajuda, até por isso que a gente precisa tanto do corporativo, como governamental, quanto público, quanto privado, como quem quiser ajudar, para escalar, para começar a ajudar mais pessoas. Porque se o Gavião estiver aqui ajudando 3 mil pessoas, 6 mil precisa de ajuda. Se ele começar a ajudar 6 mil, precisa de 12 mil. É assim mesmo. Se ele ajudar 12 mil, vai ter 24 mil. É sempre dobrando. Então, para você que está começando, não precisa começar com 100 crianças. Se você começar a ajudar 2 jovens, 3 jovens, 10 jovens, 20 jovens, já é um negócio legal. Então, não precisa começar. Porque a gente, às vezes, pega no coração e você quer ajudar muita gente, quer ajudar e não consegue. Então, eu acho que um conselho que eu dou é isso. Começar com voluntariado que seja importante para você, que você consiga selecionar esse voluntariado de uma forma que seja um voluntariado sério, um voluntariado que não vai te atrapalhar e vai te ajudar, e que você também precisa escalar desde o começo. Você pode ajudar com poucas crianças, poucas pessoas, poucas famílias, e depois você segue o rumo aí. Caramba. Muito grosso, Obrigada né? pelas Muito grosso. informações. Depois você segue o rumo, não. Depois...
Mas às vezes é isso, né? A gente só tem o tempo para respirar e seguir. É isso Se aí. pensar muito, a gente para. Mas no final de um Natal, no final de uma Páscoa, no final, todo o resultado que você construir, você vai falar, meu, graças a Deus eu comecei essa ação, comecei a fazer. O que ela falou aí foi sério mesmo. Não pensa muito não, senão você para. Deixa eu Vai, perguntar. Pensa no resultado e não vai, na construção. vai sem pensar mesmo. Pensa na casa pronta e não em toda a obra que você vai precisar passar pela obra, né? Então pensa mais na casa pronta, pensa você morando já com a TV ligada, tomando sua cervejinha no sofá, seu suco no sofá, e aí você vai conseguir construir. Porque se você pensar muito na dificuldades é difícil mesmo, mas vale muito a pena no final. Certo. Eu encerrei aqui a minha lista de perguntas. E daqui a pouco eu vou passar a fala para vocês cada um fazer o encerramento. Mas eu queria dizer também que é inspirador trocar essa informação com vocês, ao mesmo tempo me colocar aqui à disposição para a gente trocar um pouco depois. O pessoal deve ter meu contato, gostaria que passasse para vocês. E também me colocar à disposição de quem estiver assistindo esse vídeo dos dois movimentos que falaram aqui. Eu mesmo já passei a seguir no Instagram enquanto vocês estavam falando, eu ainda não seguia, já vi que tem bastante informação. E aí, foi já vendendo meu peixe, falar para vocês seguirem, conhecerem também o Jovem de Ah, Expressão. E aí, queria já jogar aqui uma ideia no ar que a gente precisa pensar um espaço, um grupo, alguma coisa para fazer essa troca de experiência, porque às vezes, né, a ideia que deu certo em outro estado pode não ser Perfeito. exatamente replicada, mas um pouco algo pode inspirar. Então, a gente pode pensar em algo nesse sentido. Eu queria também convidar as pessoas para conhecerem o coletivo Pretas e Pretas em Helgov. Segue a gente nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. O coletivo Pretos e Pretas em Helgov aconteceu na pandemia, justamente porque foi o momento que a gente parou de ter contato presencial com as pessoas, e aí a gente percebeu o quanto faltava de profissionais negros na área de relações governamentais. E esse olhar de diversidade que a gente precisa trazer para esses espaços. Muito Então, o bom. coletivo hoje conta com mais de 100 integrantes, a gente já conseguiu realocar pessoas na área de relações governamentais, aí muito na tentativa de que a gente consiga prosseguir na carreira. Então, profissionais negros em relações governamentais conseguem chegar ali em estagiários, trainees e param, Meu desaparecem. Deus do A céu, gente olha que não coisa. consegue chegar nesses espaços. A gente tem também uma questão da diferença salarial entre profissionais negros e profissionais brancos, isso precisa ser discutido. Muito E louco. estou aqui colocando o coletivo à disposição de vocês também, para a gente poder trocar. A gente tem no coletivo vários profissionais que trabalham em grandes empresas, e eu com certeza daqui vou levar o nome da instituição de vocês. E é isso, vende meu peixe, vou passar a palavra para vocês e também agradecer o ILP e a Abrig pelo convite e, de novo, me colocar à disposição. Por favor, passo para vocês. eu só tenho a agradecer, agradecer a Deus por ter ficado cego, viu, Raíssa? Senão acho que eu não te conhecia, né? Porque se eu não tivesse ficado cego, eu não ia estar aqui conversando, né? Aí eu vim nessa batalha, né? Acho que foi uma missão de Deus, essa parada minha aqui, né? E quando você estiver por São Paulo, você pode vir aqui e já tem uma casa à disposição sua, tá? Só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rayane, pela mediação. Obrigado, pessoal da Briga. Obrigado, a Wanda. A Wanda foi muito legal com a gente nesse processo. Agradecer vocês da LESP, da ILP. Agradecer o João Lugero. O João foi um que apresentou a Briga para a gente, né? Que apresentou, fez esse contato, essa ponte. A gente fica muito feliz por esse prêmio, porque a batalha. É claro que a gente não trabalha por prêmio, mas quando o prêmio vem, a gente se sente contemplado e fica muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. É o tipo de contato que a gente talvez não conhece, não imaginava que tinha esse tipo de trabalho. A gente até imagina na parte não governamental. Conheço até instituições que trabalham da forma que você trabalha, mas da parte corporativa. Eu conheço a Alexandra Lojas, não sei se você conhece, acho que é importante até já te dar esse nome logo de cara aí. A Alexandra Lojas faz esse trabalho que você faz no corporativo. Então, muito, muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que ficaram até agora assistindo aí. E qualquer pessoa que queira conversar com a gente, interesse aí, é só chamar que a gente responde e troca uma ideia também. Obrigado, valeu. E parabéns pela organização, muito legal.
Bom, a gente aqui agradece, em nome do LP, aqui agradecer a vocês que fizeram essa apresentação tão verdadeira, né? Depoimentos, verdadeiros depoimentos que modificam a vida de muitas pessoas, né? Agradecer ao César, ao Gavião, à Rayane, ao Complexo do Bem, à Rede Fundamental e ao Coletivo Pretos e Pretas, a nossa parceira Abrig, sempre conosco aí em vários eventos. Reforçar para o pessoal que deseja obter o certificado de participação no evento, que o formulário já está aberto aqui o link está aqui na descrição, já está aberto para preenchimento. É necessário preencher para poder receber o certificado, né? Fica aberto por 24 horas, ou seja, até amanhã às 8 da noite. Até pela questão de depoimentos tão valiosos, enfim, lembrar que esse vídeo vai ficar listado no canal do ILP. Então, se vocês mesmos e outras entidades queiram fazer uso, pegar dicas e compartilhar, né? Vai ficar sempre ali para poder utilizar no futuro. E aproveitar para convidar todos a seguirem também o nosso canal no YouTube, ILPSP, e no Instagram, ilp.sp, tá? Então, reforçando o nosso agradecimento, parabéns a todos aí pela participação no evento, muito, muito bom. A gente fica por aqui, em breve, novos conteúdos. Obrigado. Valeu. Gratidão. Valeu.